Bem, é uma questão interessante. A questão trata de ligações químicas, especificamente ligações interatômicas. A química, ela costuma agrupar os compostos em compostos iônicos e compostos covalentes. Existem também os compostos metálicos, naturalmente metálicos. Os compostos iônicos, caracterizados pela ligação iônica, são aqueles que ocorrem transferência definitiva de elétrons. Geralmente o elétron sai do átomo de menor eletronegatividade para o átomo de maior eletronegatividade. Como ilustrado na figura, o sódio, elemento do grupo 1A da tabela periódica, um metal alcalino, apresenta um elétron na camada de valência e transfere seu elétron para o cloro, que é um ametal, grupo 7A da tabela periódica, é um halogênio, com 7 elétrons na sua camada de valência, última camada. Ocorreu formação de carga elétrica. O sódio, metal, pelo fato de ter transferido um elétron, adquiriu carga mais 1. O cloro, ametal, pelo fato de ter recebido um elétron, adquiriu carga menos 1. Isso caracteriza um composto iônico. Formação de íons, formação de cátions, ânions na transferência do elétron. A segunda ligação interatômica é a ligação covalente. A covalência é caracterizada pelo compartilhamento, pelo emparelhamento de elétrons, formando compostos essencialmente moleculares. A figura ilustra a ligação hidrogênio-oxigênio na molécula d'água. Se nós repararmos, agora está ocorrendo um compartilhamento entre essas nuvens de elétrons. O hidrogênio tem um elétron na sua única camada, o oxigênio, ametal, calcogênio, grupo 6A, tem 6 elétrons na última camada, hidrogênio precisa de 1, oxigênio precisa de 2. Não faz sentido imaginarmos a transferência, e sim o compartilhamento entre essas nuvens de elétrons. E é o que está ocorrendo na figura. O hidrogênio compartilhando um elétron com oxigênio, o outro hidrogênio compartilhando um elétron com oxigênio. Isso caracteriza a ligação covalente. No enunciado da questão, 3 substâncias são citadas. O cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um composto iônico. É um composto formado por um metal e um ametal, onde o sódio tem a característica de transferir elétron para o cloro, que é um ametal. A sacarose é um composto essencialmente molecular. O carbonato de cálcio é um composto iônico. É um sal. A tabela traz solubilidade e condutividade elétrica. Os compostos covalentes, os ácidos são exceções à regra, naturalmente não conduzem a corrente elétrica. Os compostos iônicos naturalmente conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Então nós temos na tabela solubilidade em água. A substância A é solúvel em água. A substância B é solúvel em água. A substância C é insolúvel em água. A condutividade elétrica da solução. Os compostos moleculares, no caso do açúcar, eles não conduzem em solução aquosa a corrente elétrica. O composto B, ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. É o cloreto de sódio, porque ele é um sal solúvel. O composto C teria de conduzir a corrente elétrica em solução aquosa, porque também é um sal, porque também é um composto iônico. Mas, pelo fato de ser insolúvel, ele não produz os íons capazes de conduzir a corrente elétrica. Bom, com relação à temperatura de fusão, os compostos iônicos apresentam temperaturas de fusão e ebulição muito maiores que os compostos covalentes. Basta repararmos, chegamos à conclusão de que o composto A, solúvel em água, não conduz corrente elétrica e apresenta uma temperatura de fusão 170 graus. Com certeza é a sacarose, com certeza é o açúcar. A substância B, solúvel em água, conduz corrente elétrica em solução aquosa e não fundiu a esta temperatura. Normalmente, os sais apresentam temperaturas muito altas de fusão e ebulição. É o cloreto de sódio. Essa substância B é o cloreto de sódio. O que nos levou a isso? A sua solubilidade em água. A substância C é o carbonato de cálcio. Não conduz corrente elétrica pelo fato de ser insolúvel em água e ele não fundiu a esta temperatura de 170 graus. Os compostos iônicos apresentam temperaturas de fusão muito altas. Na opção C, nós temos a resposta. O açúcar é a substância A, o cloreto de sódio solúvel em água conduz corrente elétrica é a substância B, e o carbonato de cálcio insolúvel em água, consequentemente, não conduzirá corrente elétrica.
Então a opção C é a opção correta. Questão encerrada.